Graça e paz, querido irmão, que bom podermos estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos o Evangelho da Graça. Nessa semana em que os cristãos comemoram a Semana Santa, A Páscoa, a ressurreição de Cristo, eu queria falar um pouco com você nesta manhã sobre o triunfo da cruz. A Bíblia deixa claro lá em Isaías 53, verso 5, que ele foi transpassado por causa das minhas transgressões, foi esmagado, moído por causa dos meus pecados, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Isaías profetizou acerca da cruz, quando ele fala que os meus pecados, que por causa das minhas transgressões, ele passou aquele calvário, ele foi moído, esmagado por causa das minhas transgressões. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Eu posso declarar a minha cura espiritual, fui reconciliado com Deus mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Quando João fala e aponta para Jesus lá no Jordão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava se referindo já, meu amado irmão, ao sacrifício da cruz, que era lá que Cristo seria imolado, sacrificado, para trazer perdão dos pecados. O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Cristo, ele verte o seu sangue na cruz, ele derrama o seu sangue na cruz, para que eu e você tenhamos paz com Deus, sejamos reconciliados com ele mediante o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, e eu quero ler com você, no capítulo 2, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Querido, a minha convicção e a sua convicção deve estar em Cristo. Nós temos uma tendência muito forte a gostar das tradições humanas, das filosofias vãs. Gostamos, às vezes, do sacrifício pessoal. Gostamos de nos estribar no nosso mérito, na nossa bondade, naquilo que eu acho que eu sou bom. Mas isso não é vida cristã. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem ressurreição não é evangelho. E muitas vezes nós queremos, através dos méritos pessoais, alcançar a eternidade. Mas Isaías diz que ele foi moído por causa das minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses, ele diz que nós devemos viver nele. Ele disse: vivam nele. Então, eu não tenho uma outra opção, meu amado irmão. Quando eu aceitei o caminho, quando eu aceitei Jesus como Senhor, eu devo viver nele. Ele diz: enraizados neles, firmados na fé nele. Eu não posso mais me enraizar em tradições humanas, em conhecimento humano. A minha fé não pode estar firmada nos méritos pessoais. Por isso ele começa dizendo: se vocês o receberam, vivam neles. Esteja enraizado. Irmão, um crente que não tem raiz, ele é levado por todo o vento de doutrina. Um crente que não está firmado na pessoa do Senhor Jesus, rapidamente ele tem um outro Senhor. E a Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. E às vezes, porque eu não estou enraizado, não estou crescendo nessa graça, eu tenho uma fé frágil e levado por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo diz: firmados na fé. A sua fé deve estar na pessoa de Jesus. Isso é Páscoa. Aqui traz um sentido de eternidade. Não ande em filosofias vãs. E às vezes eu gosto muito mais das tradições humanas e as filosofias que vão aparecendo acerca do cristianismo. E os judeus, eles falharam nisso. Israel falhou porque queria ter a eternidade tão somente pela obra da lei. Mas a justiça, o fim da lei
é a fé em Cristo Jesus. Eles não compreenderam isso. E muitas vezes nós queremos voltar a essas tradições humanas. Queremos fazer alguma coisa para ajudar na salvação. Tradições humanas não salvam. O que salva é a cruz, é o Salvador. O aspecto da vida religiosa não traz, meu amado irmão, a certeza da vida cristã, da vida com Deus. O único que pode trazer a certeza é que se você estiver firmado na fé, a sua fé esteja em Cristo Jesus. Diz que em Cristo, o apóstolo Paulo diz assim mesmo, olha, tenha cuidado para que ninguém vos escravize. E às vezes nós mesmo nos colocamos a julgo, meu amado irmão, de servidão. Quando ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo que se manifesta o Senhor. Quando João fala, lá no capítulo 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele se fez carne e é imolado por causa dos meus pecados. O verbo se faz carne. Em Cristo se revela a plenitude de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Você não necessita de mais nada. Você precisa crescer em Cristo Jesus, estar enraizado nele, firmado nele, meu amado irmão. Toda a plenitude está em Cristo. E nós recebemos dessa plenitude. O apóstolo Paulo diz claramente isso, que nele é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude em Cristo Jesus. Glória a Deus. Basta que você cresça, esteja enraizado, firmado e viva nele, para que você, meu amado irmão, experimente essa graça maravilhosa. A Bíblia diz que nós fomos circuncidados por Cristo, não mais uma circuncisão feita na carne, mas uma circuncisão no Espírito. Fomos no Espírito, meu amado irmão, sabe por quê? Para que haja um despojar da carne. Eu vou anulando a minha carne, crescendo no Espírito, eu fui circuncidado com Cristo. A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. É nele que eu devo crescer, andar e viver. Porque eu recebi uma circuncisão espiritual. Os judeus passavam pelo cerimonial da lei, circuncidavam o prepúcio. Nós não fomos circuncidados no Espírito. O Espírito veio habitar em nós, morar na nossa vida, meu amado irmão, para que tenhamos a certeza da eternidade. A nossa salvação, somos mortos para o pecado, porque recebemos, fomos vivificados no Espírito. O apóstolo Paulo diz isso. É por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé, vivo em Cristo Jesus. Ele, meu amado irmão, foi moído por causa dos meus pecados. Ele foi moído por causa das minhas transgressões. Ele nos perdoou. O apóstolo Paulo deixa claro, diz, quando estávamos mortos em pecado, na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Glória a Deus, na cruz é imolado Cristo Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não existe mais transgressão, meu amado irmão, porque você foi perdoado. O texto diz que ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Foi cancelado. Não há mais dívida. Você agora deve viver em Cristo, andar em Cristo Jesus, porque o Senhor já trouxe a paz sobre a tua vida. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Agora, meu amado irmão, a nossa dívida não é mais a carne, mas é o Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz que eu não devo mais nada ao Espírito, à carne, mas ao Espírito, que eu devo viver no Espírito, me inclinar para as coisas do Espírito. Isso é um desejo do seu coração. Ele removeu, pregando na cruz do Calvário. Na cruz foi pregado, meu amado irmão, todo o escrito de dívida que havia contra a minha vida, contra a tua vida. Cresça em Cristo Jesus. Cresça nessa graça. Viva pela fé no Senhor Jesus. Isso é Páscoa. A vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde e fortaleça a sua fé. Deus abençoe.